E aí, gente, tudo bom? Nesse vídeo, eu vou estar falando sobre derivadas. Vai ser o primeiro. Provavelmente vai ter uma playlist só de derivadas. Não sei por que que ela vai estar saindo antes da playlist de limites. Nem sei se eu vou fazer uma playlist de limites. Mas enfim, o assunto de hoje é derivadas. A gente vai ver o que que é uma derivada, como é que ela funciona, aplicações e para que que serve, né? Enfim, várias coisas a gente vai ver nesse vídeo. Tá? Então, primeira coisa, o que que é a derivada, né? Essa palavra às vezes chega de uma forma muito avulsa na nossa cabeça. A gente fica, ah, meu Deus, derivada, derivada, derivada. Mas, cara, o conceito é bem simples de entender. Vamos suponhamos aqui que vocês têm uma curva e, para mostrar uma aplicação mais direta mesmo, vamos dizer que é uma curva da velocidade pelo tempo, tá? Ou seja, vamos supor que tem um carro, tem um carrinho aqui, ó, se mexendo. Ó, que bonitinho. Com uma velocidade v. Só que essa velocidade não é constante, né? A gente tá vendo aqui, ó, que a velocidade tá mudando toda hora. Né? Ela sobe aqui, ela desce, sobe de novo. E vai fazendo esse malabarismo aí. A gente sabe de um gráfico da velocidade por tempo, né? Se você não souber, vamos mostrar aqui. Vamos supor que a gente pega um ponto, por exemplo, aqui, e outro ponto aqui, né? E a gente liga esses dois pontos. Vá. O que está acontecendo aqui? Se a gente for ver, isso aqui é quase uma reta, né? Na verdade, ele é uma reta, né? Porque tá ligando dois pontos. E o que que essa reta tem de interessante? Se a gente pegar aqui os eixos, vamos ligar aqui nos eixos. Aqui a gente tem o quê? A gente tem um pequeno delta tempo, né? Uma variação no tempo. E aqui, eita, uma variação na velocidade. Ou seja, vamos ampliar essa figura. A gente tem um triângulo que aqui é um delta V e aqui é um delta T. A gente sabe de retas, né? Isso aqui é uma reta. E a inclinação dessa reta, ela é o quê? Ela é a variação em y, nesse caso o v, sobre uma variação em x, que nesse caso é o t, né? Então, se a gente fizer um delta v sobre um delta t, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a inclinação da reta, que eu vou chamar de m. Inclinação. Só que, se você lembrar lá da física... Opa, eu botei delta v sobre delta v, calma aí. Aqui é delta t, tá? Se você lembrar lá da física, quem que é delta v sobre delta t? É a variação da velocidade pelo tempo. Isso daqui é a aceleração. Aceleração, tá? Ou seja, a utilidade de você ver a inclinação dessa reta é que você descobre a aceleração naquele intervalo de tempo, né? Isso daqui é a aceleração, deixa eu colocar entre parênteses aqui, média. Por quê? Porque você está pegando um intervalo. Por exemplo, seu carro estava a 10 metros por segundo e foi para 15 metros por segundo em um segundo. A aceleração média dele foi de 5 metros por segundo, né? Porque aumentou 5 metros por segundo na velocidade dele em um segundo. Só que isso não quer dizer que nesses um segundo a aceleração dele foi sempre 5. Ela pode ter começado como um, ido para 3 e depois foi para, sei lá, 9. E aí, somando essas acelerações, em um segundo, a velocidade dele aumentou mais 5 metros por segundo. Ou seja, a aceleração média é o que ela diz, né? Ela é média. Ela é a média de todas as acelerações que o carro teve em um instante de tempo, né? Por exemplo, vamos pegar aqui. Nossa, vai apagar minha curvinha. E meu gráfico também, né? Vamos ligar aqui de volta. Nem lembro como é que tava, mas vamos pegar esse ponto até esse ponto. Vá.
você fizer o ΔV sobre o ΔT, você vai ter a aceleração média, né? O quanto que a velocidade dele variou em um certo instante de tempo. E ela vai funcionar, né? A aceleração média é uma média, né? Então, tipo assim, ela só te diz a média. Ela não te diz a aceleração em cada instante. E essa é a utilidade da derivada que a gente vai ver. A derivada ela consegue te dizer a aceleração nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, em todos esses pontinhos aqui, né? E por que que ela é útil? Aqui na aceleração média, a gente pode ver que a gente perde muito dado. A gente perde essa parte que estava um pouco maior, aqui que estava um pouco menor, entende? Então a derivada, a gente vai ver, ela é boa para isso, para determinar inclinações, né? Nesse caso, acelerações, mas a gente vai ver que assim, se a gente só mudar esse eixo pelo y, esse daqui pelo x, isso daqui vai ser um delta y sobre um delta x. E é uma inclinação também, né? Mas é uma inclinação qualquer. Ela não tem, por exemplo, um significado físico. Mas normalmente no mundo real tem, tá? Então vamos supor que você tem um gráfico aqui de x por y. E aí você tem uma função maluca que você quer descobrir a inclinação da reta em um único ponto só. O que acontece é que a inclinação em um ponto só não dá para você descobrir usando um ponto só. Por quê? Porque a inclinação ela depende de uma reta. Só que em uma reta vai ter sempre dois pontos, né? Ou seja, a gente precisa de dois pontos. Como a gente viu, se a gente pegar um ponto aqui, a gente perde muito dado. Se a gente pegar um ponto aqui, a gente também perde dados. Então, qual que é o objetivo? É tentar ir aproximando o ponto até ele ficar bem, mas tipo assim, bem pertinho. Assim, ó, tão perto e imagina que tipo assim, se a gente ficasse dando zoom nessa curva, chegaria uma hora e tipo assim, chegaria uma hora que assim, ela ficaria parecendo uma reta, de tão próximo que a gente tá. E esse é o nosso objetivo, aproximar tanto um ponto, ele vai ficar tão próximo do outro, que não vai fazer diferença se ali é uma ultra curva, porque vai estar parecendo uma reta, tá? Então, se a gente pegar um ponto bem perto, vamos supor, esse aqui é o nosso ponto inicial, é o nosso X. Nossa, meu aqui tá tão gordinho, X. E esse é o nosso ponto quando a gente anda um X mais um delta X. Nossa, meu, quando a gente anda um X mais um certo H, né? O que é esse H? Esse H é um número, tipo assim, quase zero. É um número que está tão perto de zero que você não consegue meio que discernir a proximidade entre eles. É quase zero a distância entre esses dois pontos. E como essa distância é quase zero, a curva nesse ponto, nesses dois pontos, se torna uma reta, porque eles estão muito perto. Eles estão muito perto um do outro. Então, né? Essa é basicamente a primeira noção de derivada. É você pegar um ponto e aproximar tanto ele de outro ponto que você vai ter uma reta entre esses dois pontos, por exemplo, essa reta, que praticamente toca a curva em um único ponto. Mas tipo, é meio difícil de ver porque a gente está pegando dois pontos e tentando reduzir eles a um só. Mas esse é o objetivo, porque a distância entre eles é quase zero. É praticamente zero, né? Então a gente pode considerar que eles são praticamente o mesmo ponto. Mas é errado considerar isso, tá? Eles só estão muito perto um do outro. E aqui, no eixo y, o que é isso? Quem que são esses valores? Esse primeiro valor
Ó, se a gente pegar aqui, ele é justamente a imagem, é uma f de x mais h. Por quê? Porque ele é a imagem desse ponto. E esse ponto, né? Vou pintar de amarelinho. Ele é o x mais h. Então é a f de x mais h. E esse outro ponto aqui é o nosso ponto x, né? Então, aqui embaixo vai ser a f de x, tá? Agora, se a gente ampliar muito, mas ampliar muito esse nosso triângulo que formou, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar esse triângulo. Opa, esse triângulo. O que aqui em cima é uma f de x mais h. E aqui embaixo é uma f de x. E na base, aqui, x. E aqui, x mais h. Certo? A gente sabe, né? A gente definiu lá em cima que a inclinação é a variação em y. No nosso caso, a gente usou a velocidade, né? Mas é a variação em y sobre a variação em tempo. A variação em x, desculpa. Ou seja, a gente pode escrever isso daqui como delta y sobre delta x. Só que, quem que é o delta y? Isso daqui, justamente, é o nosso delta y. Por quê? Porque é a imagem, né? Isso daqui é igual a um y, por exemplo, um y'. Isso daqui é igual a um y. A gente só está chamando eles de imagem, porque a gente quer relacionar esses dois valores aqui, que a gente tentou aproximar. Então, se a gente abrir essa expressão, vai ficar o quê? O delta y é o final, o nosso final é esse f de x mais h, menos o f inicial, que é o f de x. O f de x, dividido pela variação em x. E quem que é a variação em x? É o x final, que é o x mais h, menos x, né? Menos o x inicial. Isso daqui dá a inclinação, né? Vai dar a inclinação desse nosso triangulinho aqui, que é a nossa reta nesses dois pontos bem próximos, tá? Enfim, esse x com menos x corta, e a gente vai ficar o quê? A gente vai ficar com um f de x mais h menos f de x dividido por h. Isso daqui é igual a m, que é a nossa inclinação, certo? Só que lembre que esse h é próximo, é muito pequeno. Então ele é próximo de zero, ele é quase zero. E aí que entra o limite. O limite eu acho que é assim, um conceito muito intuitivo. Porque só pensar que, pô, você tá chegando muito perto de um número, mas você nunca vai chegar nesse número. Tá? Então o limite, quando a gente fala, o limite tende a zero, não quer dizer que o limite é zero. Não, o limite é tipo assim, é um número muito perto de zero, é 0,0000001, tá ligado? É bem perto de zero, mas não é zero. Não é um conceito difícil de entender, na minha visão. Então a gente coloca aqui que é o limite quando o h tende a zero, né? Ou seja, o h ele é quase zero. Ele é praticamente nulo. E isso aqui é a definição de derivada, né? Se você olhar nos livros, a derivada ela é apresentada assim, usando o limite, que a gente viu de uma forma intuitiva. Claro, você não precisa ter tanta formalidade para apresentar o limite, porque ele é um conceito, ele é algo mais conceitual do que matemático. Tipo, ficar mostrando por números, por A e epsilon, às vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, pensa no limite conceitualmente, sabe? Tipo, é algo bem perto de algo, mas não é esse algo, né? É perto de um, mas não é um, ou seja, é 0,9999, ou é 1,0001. Esses valores, eles são próximos de um, mas eles não são um. E aí você pensa como limite com esses números se aproximando cada vez mais de um ou de zero,
mas nunca sendo zero, tá? Isso é basicamente a definição de limite. Então, vamos, por exemplo, aplicar essa definição em uma curva, por exemplo. Vamos pegar aqui uma parábola, o exemplo mais simples possível. Uma parábola, né? Você sabe que ela vem aqui, ó, receba e pau. É, qual que é a equação da parábola? Y é igual a x ao quadrado, tá? Só botar os eixos aqui. Yx. Pela definição, vamos colocar aqui, ó, limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos a f de x dividido por h, ok? Quem que é a nossa f? A nossa f é x ao quadrado, né? Isso daqui é a f de x. E quem que é a f de x mais h? É x mais h ao quadrado, né? É só você colocar esse x mais h dentro do x ali. Isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar o limite, quando h tende a zero, de x mais h ao quadrado menos, e a f de x é o próprio x ao quadrado, menos x ao quadrado, e isso dividido por h, certo? Agora a gente pode abrir essa expressão aqui. A gente sabe que ela é o quê? Vamos escrever aqui limite. H tende a zero, ela é o quê? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo, menos x ao quadrado dividido por h. Aqui tem o x ao quadrado menos x ao quadrado. E aqui eu posso cortar esses h's, né? Eu posso cortar esse h com esse e com esse 2 aqui. Isso daqui vai me dar o quê? Vai me dar o limite, quando h tende a zero, de 2x mais h, né? Só que, para pra pensar. 2x mais h. H tende a zero. Ou seja, h é muito pequeno. H é muito, muito pequeno. Tão pequeno que somar ele a 2x não vai fazer diferença nenhuma. É praticamente você somar zero a 2x, né? 2x mais zero é igual a 2x. Ou seja, eita, ou seja, 2x mais um número tipo muito, 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 muito pequeno. Pois isso daqui é praticamente 2x, né? E o limite é tipo assim, é aquele ponto em que o número é tão, tão perto de zero que você acaba considerando ele como zero, né? Ele é insignificante. Então a gente pode só fazer o quê, ó? Vapo, cortar esse h. Ou seja, a derivada da função de x ao quadrado é 2x. Significa esse 2x. Esse x é o ponto, né? É o ponto aqui no eixo x. Ou seja, se eu pegar o ponto 1, qual que vai ser a derivada nesse ponto? A derivada vai ser 2 vezes 1. Ou seja, vai passar uma reta por aqui com uma inclinação m igual a 2. Agora, se eu pegar se eu pegar o ponto 2, né, que vai vir bem aqui, vai ter uma reta, passa, eita, calma aí, fazer bonitinho, que passa por aqui, em que vai ter uma inclinação, qual? A derivada, né? Como é que a gente escreve a derivada? Só para deixar aqui. Né? A gente tem vários jeitos de escrever, pode escrever tipo dx da função, né? Ou a gente escreve só tipo f' de x. Isso daqui pode ser a derivada também. Que é o quê? A f' de x, né? A f', ou seja, a derivada de x ao quadrado é 2x, né? Então, se eu pegar o ponto 2, o que é o nosso x? 2, a derivada vai ser igual a 4. Ou seja, a inclinação é 4. E isso vai servir para todos os pontos. Se eu pegar o ponto 3 e vir aqui, ó, vai ter outra reta, vai vir aqui, vou colocar aqui em cima agora, em que a inclinação vai ser o quê? X 3 vezes 2, ou seja, 6. E isso é basicamente a derivada, né? São essas inclinações
e variam conforme sua curva, né? E a definição de derivada é isso aqui, tá? É uma f de um x mais um valor muito pequenininho menos uma f de x, certo? Bom, enfim, eu acho que é isso que eu tinha para mostrar. Isso aqui foi uma aula mais teórica, só para apresentar a derivada mesmo, definição, né, conceito dela, e uma aplicação bem curta aqui em x ao quadrado. Então, assim, espero que tenha dado para entender. De novo, o objetivo aqui não é ser formal, apresentar, tipo, tudo bonitinho, tudo de acordo com os livros, seguindo todo o rigor matemático, não. Que é mais para aprender, entender, saber o que você está fazendo. E sem decorar essa formulazinha, né? A gente decifrou ela desde o começo, então eu espero que você tenha guardado bem na cabeça como é que ela, de onde ela vem, o que que ela significa, né? Provavelmente ficou um pouco confuso essa parte da inclinação. E ficou, escreve aí nos comentários para eu saber. Que aí é uma coisa a melhorar nos próximos vídeos. Mas enfim, acho que é isso. Se alguém ficou até o final, valeu. E até o próximo vídeo. Falou.